Prepare-se para conhecer a história inspiradora de José do Egito, um jovem que passou de escravo a governador em uma das nações mais poderosas da antiguidade. Neste vídeo, vamos explorar cada detalhe da incrível jornada de José, revelando como ele superou traições, adversidades e desafios aparentemente insuperáveis para alcançar um destino grandioso. José era o filho favorito de Jacó, um dos patriarcas do povo hebreu. Nascido de Raquel, a esposa amada de Jacó, José desde cedo demonstrava uma conexão especial com seu pai, que o presenteava com uma túnica de muitas cores, símbolo de seu amor e preferência. Essa atitude, no entanto, despertava a inveja e o ressentimento de seus irmãos mais velhos, que viam em José um rival a ser eliminado. Aos 17 anos, José teve 2 sonhos premonitórios que antecipavam sua futura grandeza. No primeiro sonho, ele via seus irmãos colhendo feixes de trigo no campo, e o feixe de José se levantava e ficava em pé, enquanto os feixes de seus irmãos se inclinavam diante do seu. No segundo sonho, ele via o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando diante dele. Ao contar esses sonhos a seu pai e a seus irmãos, estes ficaram indignados, interpretando-os como sinais de que José se tornaria seu superior. A reação de seus irmãos foi de profunda hostilidade. Eles o odiavam e não conseguiam falar com ele de maneira amistosa. Essa tensão culminou quando Jacó enviou José para verificar o bem-estar de seus irmãos. Ao avistarem José se aproximando, os irmãos tramaram um plano cruel para se livrar dele. Eles o agarraram, arrancaram sua túnica colorida e o jogaram em uma cisterna seca. Depois disso, sentaram-se para comer, indiferentes aos gritos desesperados de José. Quando uma caravana de comerciantes ismaelitas passou pela região, a caminho do Egito, os irmãos decidiram vendê-lo como escravo, livrando-se assim de sua presença incômoda. Após a venda, os irmãos mataram um bode e mancharam a túnica de José com seu sangue, levando-o a Jacó e afirmando que seu filho favorito havia sido devorado por uma fera selvagem. Jacó, devastado, ficou de luto pela suposta morte de José, incapaz de imaginar a verdade por trás do desaparecimento de seu filho amado. Enquanto isso, José era levado como escravo para o Egito, onde enfrentaria uma série de desafios e provações que o levariam a um destino surpreendente. Sua jornada, no entanto, estava apenas começando, e as lições que ele aprenderia durante esse período seriam fundamentais para sua futura ascensão. Ao chegar ao Egito, José foi comprado por Potifar, um alto oficial do faraó e comandante da guarda real. Apesar de sua condição de escravo, José demonstrou ser um jovem de caráter íntegro e de grande habilidade administrativa. Graças à sua diligência e sabedoria, logo conquistou a confiança de Potifar, que o colocou como responsável por todos os seus bens e negócios. No entanto, a esposa de Potifar, seduzida pela beleza e virtude de José, tentou seduzi-lo. Mesmo diante das tentações, José manteve-se firme em sua integridade moral, recusando-se a trair a confiança de seu senhor. Essa recusa enfureceu a mulher, que o acusou falsamente de tentar violentá-la. Potifar, acreditando na palavra de sua esposa, ordenou que José fosse jogado na prisão. Mais uma vez, José se viu em uma situação adversa, enfrentando as consequências de sua retidão. Porém, mesmo na prisão, sua capacidade de liderança e sabedoria logo destacaram entre os demais prisioneiros. O carcereiro, percebendo a habilidade de José, o colocou como responsável por organizar e administrar a prisão. Essa fase da vida de José é marcada por provações e adversidades, mas também pela demonstração de sua integridade moral e sua confiança em Deus. Mesmo diante de tentações e acusações injustas, José manteve-se firme em seus princípios, recusando-se a ceder às pressões e às tentações que o cercavam. Após ser falsamente acusado pela esposa de Potifar e jogado na prisão, a jornada de José parecia ter chegado a um impasse. No entanto, mesmo nessa situação adversa, sua integridade moral e suas habilidades administrativas logo destacaram entre os demais prisioneiros. Um dia, 2 homens foram encarcerados junto com José, o copeiro-mor e o padeiro-mor do faraó. Ambos tiveram sonhos enigmáticos durante a noite, e José, com sua habilidade de interpretação onírica, foi procurado para desvendá-los. O copeiro-mor sonhou que via uma videira com 3 ramos, que floresciam e davam frutos, os quais ele espremia no copo do faraó. José interpretou esse sonho como um presságio de que o copeiro-mor seria restituído a seu cargo junto ao faraó dentro de 3 dias. Já o padeiro-mor sonhou que carregava 3 cestos de pão sobre a cabeça, e que as aves os comiam. José interpretou esse sonho como um sinal de que o padeiro-mor seria enforcado dentro de 3 dias. As previsões de José se cumpriram exatamente como ele havia interpretado. O copeiro-mor foi reintegrado ao seu posto, enquanto o padeiro-mor foi executado. No entanto, apesar de ter demonstrado sua habilidade profética, José permaneceu na prisão, esquecido pelo copeiro-mor, que não se lembrou de interceder por ele junto ao faraó. Após permanecer na prisão por um período,
A oportunidade de José finalmente chegou quando o faraó teve 2 sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. Foi então que o copeiro-mor se lembrou de José e de sua habilidade em decifrar sonhos. Rapidamente, José foi convocado para a presença do faraó. Os sonhos do faraó eram enigmáticos. No primeiro, ele via 7 vacas gordas serem devoradas por 7 vacas magras, e no segundo, ele via 7 espigas de trigo cheias e viçosas serem engolidas por 7 espigas mirradas. Inspirado por Deus, José interpretou esses sonhos como presságios de 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de escassez e fome no Egito. Impressionado com a sabedoria e discernimento de José, o faraó o nomeou como segundo comandante do Egito, com a missão de preparar o país para os anos de estiagem que se aproximavam. José, então, colocou em prática um plano de armazenamento de grãos durante os anos de fartura, de modo a garantir o sustento da população durante a futura crise. Sua administração sábia e eficiente logo se destacou, e o faraó, reconhecendo sua capacidade, o elevou ainda mais, dando-lhe o nome de Zafenate-Paneia e entregando-lhe a mão de Azenate, filha de um sacerdote, em casamento. Enquanto isso, no país de Canaã, a família de José enfrentava os efeitos da seca e da fome. Desesperados, os irmãos de José foram ao Egito em busca de alimentos, sem saber que o poderoso governador que os atendia era, na verdade, seu irmão que eles haviam traído anos antes. O reencontro entre José e seus irmãos foi carregado de emoção e tensão, à medida que José os testava, buscando entender se eles haviam mudado desde aquele fatídico dia. Essa parte da história de José revela sua surpreendente ascensão ao poder, bem como o reencontro com seus irmãos, que agora dependiam de sua generosidade para sobreviver. Inicialmente, José testou seus irmãos, colocando-os em situações que os fizeram refletir sobre seus atos passados. Ele os acusou de serem espiões e os manteve presos por 3 dias, até que finalmente revelou sua verdadeira identidade. Nesse momento, os irmãos ficaram aterrorizados, temendo a retaliação de José. No entanto, José os tranquilizou, declarando que tudo o que lhe aconteceu fazia parte do plano de Deus. Com lágrimas nos olhos, José revelou que fora enviado ao Egito para preservar a vida de sua família durante os anos de fome. Ele perdoou seus irmãos, reconhecendo que, apesar de suas ações cruéis, Deus as havia transformado em algo bom. Essa demonstração de perdão e compaixão comoveu profundamente os irmãos, que finalmente puderam reconciliar-se com José. A família de José então se mudou para o Egito, onde ele os acolheu e garantiu seu sustento durante os anos de escassez. Jacó, o patriarca, pôde reencontrar seu filho amado, que ele acreditava ter perdido para sempre. Juntos, eles puderam testemunhar a grandeza do plano de Deus, que transformou a tragédia da venda de José em uma história de redenção e salvação. Sua história é um testemunho eloquente da soberania de Deus e da capacidade humana de superar adversidades e triunfar sobre a traição e a injustiça. Essa narrativa bíblica nos desafia a cultivar a integridade moral, a perseverança e a confiança em Deus, mesmo diante dos maiores desafios da vida. Não se esqueça de se inscrever no canal para me ajudar a trazer mais vídeos para fortalecer nossa fé no Altíssimo. Clique e descubra como a fé de João o fez sair ileso após ser condenado a ferver em óleo quente. Até a próxima!